Muito bem, meus caros, muito bem, muito bem. Bom, hoje nós vamos chegar aqui em São Paulo aos 36 graus. E amanhã a promessa é de que chegue aos 37. Bom, eu só posso dizer uma coisa para vocês, né? São temperaturas aí apocalípticas, né? Agora pensem um pouco, se nós estamos assim no início da primavera, né? Quer dizer, imaginem o que vai ser o verão. Né? Quer dizer, vai ser uma verdadeira escatologia, né? Com certeza, com certeza. Bom, mas vamos falar de literatura e escrita, né? Porque é a melhor forma que eu tenho de superar a loucura e a incivilidade do calor. Né? Bom, talvez vocês estejam ouvindo aí no fundo aqui, sei lá, eu acho que é uma marreta ou um martelo batendo em algum lugar, né? Bom, isso daí, para quem não sabe, para quem chegou aqui faz pouco tempo no canal e ainda não ouviu os áudios antigos, né? Isso daí é um personagem que às vezes aparece aqui nos nossos áudios, né? Que é o meu vizinho, né? O meu vizinho que, assim, ele tem um gravíssimo problema, né? Ele não consegue ficar quieto num cantinho ouvindo uma musiquinha ou assistindo um filminho ou lendo um livrinho, né? Não, ele precisa de agitação, ele precisa inventar coisas práticas para fazer, né? E hoje está sendo o dia dele martelar aí alguma coisa, né? Mas ele martela de maneira efusiva, de maneira muito alegre, né? Você vê que ele realmente, isso concede para ele aí algum sentimento de plenitude, né? Um sentimento que me escapa completamente, né? Bom, mas vamos em frente, vamos em frente. Vejam só, sempre que alguém começa a escrever, né? Bom, raramente essa pessoa pensa nos aspectos concretos, né, de uma vida dedicada à escrita e à literatura. Bom, e essa pessoa não pensa nisso porque, bom, porque ela está aí, ao menos em termos teóricos, né? Ela está disposta a enfrentar as dificuldades que ela imagina, né, podem surgir. Né? E, da mesma forma, quer dizer, ela também aí está predisposta a experimentar todos os aspectos positivos da sua decisão. Tá? Quer dizer, pelo menos os aspectos positivos que ela imagina. Tá? Bom, e o aspecto positivo que talvez mais impulsione uma pessoa a escrever, né? Bom, é a possibilidade de se expressar, né? Quer dizer, a possibilidade de expor de forma livre o que ela pensa. Né? E não só de forma livre, mas de forma também compartilhada, né? Ou seja, de maneira que outras pessoas possam ler o que ela escreve. É claro, é claro que existem aí, com absoluta certeza, outros motivos para começar a escrever. Né? Quer dizer, muitas pessoas escrevem para interrogar o mundo, né? Outras escrevem para interrogar a si mesmas. Né? Muitas escrevem aí movidas pela decepção, né? Pela tristeza, né? E outras porque, bom, algumas escrevem aí porque sonham, né, em ver o próprio nome lá estampado numa capa bonita, né, brilhando na vitrine de uma livraria.
Mas muita gente, né, não está preocupada com a fama, né, mas encontra na escrita uma forma de solucionar os seus dilemas, né? Encontra uma forma de obter respostas para as angústias que, apesar dos seus esforços, parecem ser aí incompreensíveis, né? Para todas as pessoas que vivem ao seu redor. Né? E vejam, todos nós já vivemos isso em alguma medida. Né? Quer dizer, nós experimentamos determinados sentimentos que são difíceis, né, de serem verbalizados. Né? E a gente percebe questões, problemas, sutilezas do cotidiano que as outras pessoas não percebem. Né? Ou percebem, né? Mas isso não afeta elas, não incomoda elas da maneira como nos afeta, como nos incomoda. Né? Então, quer dizer, para nós, quer dizer, exatamente aquilo que não tem importância para os outros, muitas vezes é precisamente isso o que nos incomoda. Né? Quer dizer, é exatamente isso que causa em nós algum tipo de aversão, né? Ou de estranhamento. Então, a gente tenta expressar o que a gente sente, mas as pessoas, ou elas são surdas, né? Para aquilo que nós queremos dizer, ou elas se fazem de surdas, né? Ou simplesmente elas não conseguem alcançar o nosso pensamento. Né? Como se a gente aí vivesse num mundo diferente, né? Num mundo ao qual elas não têm acesso. Né? Bom, então, quando você se vê sozinho com as suas interrogações, né? Interrogações que podem ser de todos os tipos, né? E das mais diferentes intensidades, né? Uma forma de encontrar respostas, né? Ou pelo menos de conviver com essas perguntas, né? Quer dizer, uma forma de você suportar o peso das suas interrogações ou das suas angústias é exatamente escrever. Né? Bom, e quando essas interrogações, essas dúvidas, essas angústias, né, quando elas se tornam insuportáveis, bom aí você não está mais preocupado com o futuro ou com qualquer tipo de possível celebridade. Né? Você não está mais preocupado se você vai ser um produtor de best-sellers ou se você vai morrer deixando os seus escritos numa gaveta. Né? Quer dizer, o que importa, o que é essencial, né, é que o exercício de escrever torna a sua vida um pouco mais suportável. Né? Quer dizer, é que o exercício de escrever ajuda você a ver de maneira um pouco mais clara, né, os seus problemas. Né? Quer dizer, é que o exercício de escolher palavras, de compor frases, né, e ir dando uma forma para os seus pensamentos, esse exercício ajuda você a ver aí no meio da neblina, né, no meio desse emaranhado no qual você muitas vezes não consegue nem se movimentar, né, nem se mexer. Né? Então vejam, quer dizer, sempre que eu penso nessa necessidade tão, tão íntima, né, tão visceral, né, às vezes uma necessidade premente, né, aflitiva de encontrar respostas. Bom, sempre que eu penso nisso, eu me lembro do Kafka. Né? Quer dizer, eu me lembro desse obscuro funcionário de uma companhia de seguros que deixou aí cerca de 40 textos realmente completos, tá? Quer dizer, ou seja, os textos que ele, antes de morrer, né, aos 41 anos aí, considerava terminados,
definitivos, né? Bom, esses textos chegam aí a um conjunto de mais ou menos 350 páginas. Tá? Quer dizer, além disso, ele deixou 3 romances incompletos, né? Deixou quase 4.000 páginas de anotações, né? Na forma de diários ou de fragmentos literários, né? E também foram encontradas, até agora, aí cerca de umas 1.500 cartas dele. Né? E vejam, ele próprio se encarregou de destruir muitos escritos antes de morrer. Né? E incumbiu o seu grande amigo, né, o Max Brod, de destruir o resto, né? Coisa que o Brod não fez. Então pensem, quer dizer, pensem um pouco, né? Pensem um pouco não só, né, no, nesse pequeno volume do que ele deixou realmente completo, né? Realmente terminado. E pensem no que foi a vida dele, né? Quer dizer, a vida diária, né? Quer dizer, ele passou aí uns 15, 16 anos, né, entre a escola e a universidade, né? E depois passou aí mais 15 anos numa atividade profissional inexpressiva. Né? Ele fez aí algumas poucas viagens, né, para outros países e teve lá algumas relações amorosas, mas assim nenhuma se concretizou em casamento. Né? E também não deixou nenhum descendente. Né? Bom, então vejam só, quer dizer, agora comparem né, essa vida dele com o que se imagina nos dias de hoje que seja uma vida ideal. Tá? O que é que se imagina como uma vida perfeita hoje? Tá? Quer dizer, o que a propaganda e a mídia vivem nos dizendo, né, sobre o que é uma vida ideal, uma vida perfeita hoje? Tá? Bom, tudo o que nos é oferecido hoje, né? Todas essas miragens, né, que apresentam para nós, que esfregam na nossa cara todos os dias, né? Quer dizer, tudo isso estava completamente fora do alcance do Kafka. Né? Quer dizer, tudo foi escasso na vida dele, tudo. Né? Quer dizer, ele foi um homem que experimentou as mais diversas formas de restrição. Né? Quer dizer, talvez ele tivesse até não um vizinho que fica batendo na sua parede o tempo todo, né? Mas talvez ele tivesse uns 10 vizinhos fazendo isso. Né? E essas limitações, né, que ele experimentou, né, limitações físicas, econômicas, emocionais, né, bom, elas, claro, se manifestaram também nos seus escritos. Né? Ou seja, para cada página que o Kafka considerou digna de ser publicada, bom, existiram outras aí, 15, 20 ou mais páginas que ele destruiu ou desejou que fossem destruídas. Né? E, além disso, claro, quer dizer, nós não podemos esquecer também dos limites literários dele. Né? Porque, assim, escrever poesia foi algo impensável para o Kafka. Né? Depois, quer dizer, ele chega a planejar uma autobiografia, mas que nunca foi escrita, né? Não que se saiba. Né? E, assim, parece que ele fez algumas tentativas aí como dramaturgo, né? Mas, assim, nada passou disso, né? De frágeis tentativas. Né? Bom, e, por outro lado, se nós olhamos para os seus textos, né, para aquilo que ficou, bom, ninguém pode dizer que ele fracassou. Né? Quer dizer, seria muito superficial, seria muito leviano fazer uma afirmação desse tipo. Né? Mas vejam, é fundamental que a gente perceba
que a gente tenha consciência do que é que está por trás da literatura que ele deixou, né? E por trás da gigantesca bibliografia que se produziu e se continua a produzir, né, a respeito dele e da sua obra, né? Quer dizer, é fundamental que a gente perceba todo o sacrifício de felicidade e de alegria da sua vida, né? E também toda a profunda dor psíquica que o acompanhou, né? Quer dizer, quando a gente vai ler lá os seus escritos íntimos, né, o que a gente encontra? Bom, tem sempre lá a ideia de uma quase que insuperável dificuldade para escrever, né? Quer dizer, o Kafka dizia que ele só tinha algumas pouquíssimas forças, né? E que essas forças, bom, elas se concentravam exclusivamente numa única preocupação, a literatura, né? Mas que o sentimento que ele tinha era o de que a água da sua fonte, né, ela estava sempre a uma profundidade inalcançável, né? E vejam, foi dessa profundidade, né, quer dizer, em meio aí a uma permanente incerteza que ele arrancou a sua obra, né? Bom, então vejam, quer dizer, se um homem socialmente insignificante pode produzir uma obra que segue impactando milhões de leitores, né, impactando das mais diferentes formas, bom, o que a gente pode concluir, né? Bom, nós podemos concluir que vida e obra, no caso de um escritor como Kafka, vida e obra correm por linhas paralelas, né? Sim, isso é a mais pura verdade, né? Mas vejam, cada uma tem as suas próprias determinações, né? Cada linha tem as suas próprias características, né? Então vejam só, quer dizer, se por um milagre, os contemporâneos do Kafka, né, incluindo os familiares, os amigos dele, né, estivessem vivos hoje, né, ou pudessem voltar à vida por algumas horas, né, e vissem o que representa hoje a obra daquele homem inexpressivo, né, daquele homem que muitos consideraram um derrotado, um perdedor, um pobre coitado, né? Bom, né, essas pessoas talvez pudessem entender que o sentido de uma vida nem sempre está limitado, nem sempre está preso às suas realizações materiais ou a algumas grandes proezas pessoais, né? Quer dizer, essas pessoas talvez entendessem que é possível viver na sombra do seu tempo, né, aparentando ser absolutamente comum a ponto de ser inexpressivo, né, e, no entanto, deixar alguns tesouros para toda a humanidade, né? É isso, meus caros. Por hoje está ótimo, está ótimo. Olha, um forte abraço para vocês. Tudo de bom.